Ouçam o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Não sei se é possível o irmão sonoplasta me ajudar aqui, que aqui no retorno está sem som, tem som só aí, eu ouço a minha voz aí, e aqui está sem retorno. Se o irmão puder me ajudar aqui no retorno, um toquezinho aí, para eu me ouvir aqui no retorno, ficarei muito agradecido. Meus queridos irmãos, eu quero começar aqui com uma simples pergunta: qual foi o segredo da igreja primitiva? Eu penso que a igreja atual, a igreja pós-moderna, precisa muito fazer esse tipo de pergunta: qual o segredo da igreja primitiva? Porque vejam bem, esta igreja não tinha os recursos que nós temos hoje, a tecnologia que nós temos hoje, a transmissão, a facilidade que nós temos de pregar e alcançar milhares de pessoas em tempo real. Nós estamos aqui no Templo Central hoje à noite, e muitas pessoas estão nos acompanhando pelas transmissões online. Depois a mensagem ainda vai ficar lá, o culto vai ficar lá, e as pessoas vão poder ter acesso quando quiser e quantas vezes quiser. A igreja primitiva não tinha esse recurso, não existia carro, nem avião. Qual o segredo de uma igreja que não tinha bancada evangélica? Qual o segredo de uma igreja que não é bem vista e não é bem quista pelo sistema religioso dominante, o judaísmo? Qual o segredo de uma igreja que não é bem vista, não é bem quista pelas autoridades políticas do seu tempo? Uma igreja que está começando e está se organizando de casa em casa. Qual o segredo de uma igreja como esta? Que apesar, meus queridos irmãos, de estar vivendo num contexto e em um tempo bem distante de nós, há mais de 2.000 anos, por assim dizer, mas esta igreja conseguiu pregar o evangelho. Em 50 anos, esta igreja já tinha pregado o evangelho para o mundo inteiro. Nós não estamos falando aqui de pregar o evangelho para toda a cidade de Fortaleza, para todo o estado do Ceará. Essa igreja tinha pregado o evangelho para o mundo inteiro em 50 anos. Atos dos Apóstolos chega ao ponto de dizer que essa igreja transtornou o mundo de sua época. Ela balançou com as estruturas do mundo de sua época. Essa igreja foi uma igreja capaz de causar um tumulto, um alvoroço, alarmou o mundo do primeiro século, no contexto em que ela estava inserida. Qual o segredo desta igreja? Eu penso que nós precisamos
nos questionar, sim, perguntar qual o segredo desta igreja. Porque, meus queridos irmãos, nós temos visto uma igreja atual, pós-moderna, no Brasil de hoje, o movimento evangélico brasileiro que praticamente se tornou aquele sal que não salga mais. Lembram de Jesus em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte? Pastor Antônio falou aqui hoje de manhã. Jesus disse que nós somos, falando para os discípulos e por extensivo a sua igreja, vós sois o sal da terra. E ele fez uma advertência, ele faz uma declaração, ele faz uma afirmação e depois ele faz uma advertência. E qual é a advertência? Presta atenção, porque se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E nós estamos vendo um movimento evangélico brasileiro que praticamente virou esse sal que não salga mais. E não adianta falar que tem bancada evangélica, não adianta falar que tem expressividade na política, não adianta falar que tem marcha para Jesus, que tem show gospel, que tem balada gospel, não adianta falar que o movimento evangélico está em alta, que o movimento evangélico chamou a atenção das pesquisas e dos números do IBGE em 2010, não adianta falar nada disso, porque nada disso significa avivamento, nada disso tem a ver com avivamento. Nada disso traduz uma igreja verdadeiramente firmada, fincada, alicerçada na doutrina dos apóstolos. O movimento evangélico brasileiro cresceu sim, do tamanho de um oceano, mas na profundidade de uma piscina, não resolveu nada. Nós estamos precisando urgentemente resgatar esta igreja e fazer esta pergunta. E eu penso que aqui nós precisamos abrir um parênteses, eu preciso aqui abrir um parênteses para dizer aos irmãos o seguinte: eu não quero também ter a pretensão aqui hoje à noite de romantizar a igreja primitiva, no sentido de traduzir essa igreja como uma igreja sem problema, sem problemas, porque às vezes a gente tem isso na cabeça, que a igreja primitiva era uma igreja redonda, sem problemas, sem dificuldades, sem demandas internas, sem questões a serem resolvidas, o que não é verdade. A igreja primitiva era uma igreja que tinha problemas também, uma comunidade como qualquer outra comunidade, com suas demandas, com as suas questões internas, e que existiam problemas. Eu posso citar alguns deles aqui para vocês hoje à noite. Vocês acham que hoje, na igreja evangélica atual, será que tem gente que mente na igreja de hoje? Será que tem gente que mente na igreja evangélica hoje, no contexto da igreja evangélica atual? Será que tem? Na igreja primitiva também tinha. Ananias e Safira, lá no capítulo 5 de Atos, vocês se lembram? Vocês acham que hoje, no contexto da igreja atual, existem pessoas que murmuram? Pessoas que estão murmurando, que levam a vida murmurando? Vocês acham que hoje na igreja atual existem pessoas preconceituosas? Será que tem pessoas preconceituosas que tratam o outro com diferença, com desigualdade? Será que tem? Na igreja primitiva também tinha. Atos capítulo 6, versículo do número 1, que diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Vejam bem, só no versículo 1 nós temos 3 problemas. Nós já detectamos aqui de cara 3 problemas: murmuração, desigualdade social, porque tem um grupo de viúvas sendo favorecido em detrimento do outro, e preconceito, porque as viúvas helenistas, aquelas que viveram dispersas sob da dispersão, eu até anotei aqui que os helenistas eram judeus cristãos de língua e cultura grega, residentes em Jerusalém, que provavelmente eram originários da diáspora, quer dizer, da dispersão, estavam sendo desfavorecidas em relação às viúvas de Jerusalém. Então era uma igreja que tinha sim os seus problemas, que tinha sim as suas questões internas, as suas demandas internas. O crescimento numérico estava indo a todo vapor. A gente vê no capítulo de número 2, versículo 41 de Atos dos Apóstolos, que houve naquele dia, no dia de Pentecostes, após a pregação de Pedro, um acréscimo de quase
3.000 pessoas. Depois, no capítulo do número 4 de Atos dos Apóstolos, versículo do número 4, o texto diz: muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram. E aí o número aumenta de novo, subindo para quase 5.000 pessoas. E depois, mais adiante, o texto de Atos dos Apóstolos nos informa, nos diz que era uma multidão que já nem se podia mais contar. Então, primeira conversão, quase 3.000, segunda conversão, quase 5.000, conversões em massa, e depois uma multidão que já não se pode mais contar. E é isso que me chama a atenção nesta igreja, porque ela cresce numericamente, ela lida com as suas questões e com as suas demandas internas, sem perder a qualidade. Ela cresce numericamente, lida com as suas questões internas, suas demandas internas, e não perde a qualidade, continua avançando, continua crescendo. E aí eu quero convidar a atenção dos irmãos aqui hoje à noite, porque eu estou procurando obedecer a temática da escola bíblica, e estava sugerido para que eu falasse aqui hoje à noite exatamente sobre este tema, a igreja essencial. E eu quero falar exatamente sobre isso. O que é esta igreja essencial? Qual é o perfil de uma igreja essencial? Quais as características de uma igreja essencial? Em primeiro lugar, eu quero convidar a sua atenção para o versículo de número 37, que diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Qual é o perfil de uma igreja essencial? Ou, na verdade, a pergunta é outra. Eu quero perguntar assim: o que é uma igreja essencial? Num primeiro momento, a partir da leitura do versículo 37, eu quero dizer a vocês que uma igreja essencial é aquela que se firma radicalmente, absolutamente, na pregação do evangelho. Uma igreja que não está alicerçada, fundamentada, baseada, tendo como seu chão o evangelho, a pregação do evangelho, a mensagem do evangelho, esta igreja não é essencial. Porque o que justifica a igreja, o que é que torna esta igreja relevante aqui, é que ela pregue o evangelho, é que ela seja uma portadora da mensagem do evangelho. E o texto do versículo 37 diz exatamente isto: ouvindo eles estas coisas. Que coisas foram estas que eles ouviram? Vocês sabem que Jerusalém estava cheia, havia uma multidão enorme, estava acontecendo a festa dos Pentecostes. O versículo de número 6 do capítulo 2 diz para nós, versículo 5 do capítulo 2 diz que estava em Jerusalém, estava habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações de debaixo do céu. Do versículo de número 9 até o versículo de número 11, nós temos aqui uma lista. Lucas deixa para nós aqui uma lista dos mais diferentes lugares de onde era aquela multidão, aquele povo que ali estava: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que residiam ali, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos eram aqueles convertidos ao judaísmo, cretenses, arábios. Uma multidão enorme estava em Jerusalém. De repente, vejo que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de parar uma cidade inteira, porque Jerusalém parou. De repente, a festa dos Pentecostes muda de tom. A liturgia, o ritual do culto ganha outro tom. A atenção é voltada para aquele cenáculo onde estavam aproximadamente 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eles então param, assustados, começam a observar.
E essa multidão ouve. E aí, ao mesmo tempo em que eles estão meio que confusos, porque dizem, estão embriagados, e outros ficam entusiasmados e maravilhados, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua das grandezas de Deus. E eu sempre digo isto, que o grande fenômeno de Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falou numa língua que ninguém entendeu nada. O grande fenômeno de Pentecostes é que cada um, a despeito da sua nacionalidade, da sua língua nativa, ouvia falar na sua própria língua materna das grandezas de Deus. Então, quando o texto diz, ouvindo eles estas coisas, é esta pergunta que eu faço: que coisas foram estas que eles ouviram? Primeiro, eles ouviram a pregação do Evangelho, e isto aqui é inédito na história da igreja. É inédito na história da igreja, porque pela primeira vez na história da igreja, no seu nascimento, no seu nascedouro, a igreja estava pregando o Evangelho coletivamente. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar, e falavam o quê? O versículo 11 diz o que eles falavam. Eles falavam das grandezas de Deus. Quer dizer, coletivamente a igreja pregou o Evangelho. Isso aqui me faz abrir um parênteses para dizer a esta igreja que a missão de pregar o Evangelho, que a tarefa de pregar o Evangelho, que o imperativo de Jesus para que a igreja pregue o Evangelho, não é uma responsabilidade única e exclusiva do pregador, não é uma responsabilidade única e exclusiva do missionário, não é uma responsabilidade única e exclusiva do pastor, ou do evangelista, ou do presbítero, ou do irmão que tem um cargo de influência na igreja. Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do reino, é ordem, é imperativo, é o grande mandato de Deus para toda a sua igreja. Portanto, todo crente que já teve uma experiência legítima de conversão, que já passou pelo Calvário, está sobre os ombros dele a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Você não tem desculpas, você não tem escusas, está sobre nós a responsabilidade, e esta igreja mostrou isso em Pentecostes. A igreja se levantou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas eles ouviram estas coisas, que foi a pregação do Evangelho que a igreja toda pregou, mas ouviu também a pregação de Pedro. Porque Pedro levantou, quando Pedro percebeu ali aquela confusão, Pedro se levantou e disse: opa, o que está acontecendo aqui não é o que vocês estão pensando, isso aqui não é vinho. O que está acontecendo aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele cita o profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Pedro começa citando Joel. Depois, Pedro faz uma síntese daquilo que Lucas chama de doutrina dos apóstolos. Pedro fala da obra de Jesus, Pedro fala da vida de Jesus, Pedro fala da morte de Jesus, da sua crucificação, da sua ressurreição, e que torna, a ressurreição se torna, como eu falei aqui ontem, a ênfase principal do seu sermão daqui para frente. Depois ele cita Davi, cita os Salmos, e termina, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles ouviram isso aqui. Qual foi a mensagem que eles ouviram? A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho. Uma igreja essencial é uma igreja que se fecha, que se apoia, que se finca absolutamente, radicalmente na pregação do Evangelho. Qual tem sido o problema da igreja pós-moderna?
Qual tem sido um dos grandes problemas da igreja evangélica atual? Há um afastamento tremendo da mensagem do evangelho. Eu não vim aqui criticar ninguém, nem fazer juízo de valor de quem quer que seja, mas é necessário que se diga: muitos dos nossos pregadores estão deixando de ser pregadores do evangelho para serem coaches da fé. Estão abandonando o exercício da vocação ministerial, da pregação do evangelho, para brincarem no púlpito, para serem palhaços do púlpito e brincar com o sentimento da igreja. As vidas estão ficando cada vez mais vazias, sem Deus. E quanto mais evento, quanto mais show, quanto mais aglomeração, e quanto mais multidão, e quanto mais gente famosa, e pregador famoso, e cantor famoso, e as coisas não mudam, e as coisas continuam no mesmo lugar, o que é que está acontecendo? Falta pregação séria do evangelho. Ou a igreja se levanta no poder do Espírito Santo nesses últimos dias para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, ou nós estamos pecando contra a nossa vocação essencial, que é pregar o evangelho de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo. Uma coisa que eu fico admirado é com o ministério de homens como Billy Graham, por exemplo, porque eu tenho uma profunda admiração pelo ministério daquele homem. Morreu recentemente, aos 99 anos de idade, em 21 de fevereiro de 2018. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele em 2016, 2 anos antes dele falecer. E eu fico me perguntando: meu Deus, qual era o segredo de Billy Graham? Chegava nos estádios, uma multidão enorme, a mensagem dele era curta, uma mensagem de 25 minutos no máximo. Quando demorava muito era 30 minutos. E as pessoas vinham à frente, entregaram a vida a Cristo. Seus colaboradores chegam até a afirmar que há relatos até de pastores, até de obreiros se entregando a Cristo, porque ainda não tinham entendido direito o evangelho de Jesus. Entenderam no ministério de Billy Graham. O que é que está acontecendo com esta geração? O texto bíblico de Atos capítulo 2, versículo 17 diz: compungiu, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E a palavra grega para compungido aqui é coração apunhalado, coração esfaqueado, coração rasgado pela palavra. É essa palavra, é esse o sentido da palavra compungido, rasgado. Quer dizer, Pedro fala algo tão poderoso, o evangelho que Pedro prega é tão extraordinário, é tão transformador, é tão impactante, que foi como se Pedro cravasse um punhal no coração daqueles homens e mulheres. E eles estão com o coração apunhalado, rasgado, esfaqueado, e perguntando: e agora? O que é que nós vamos fazer? O que faremos, varões e irmãos? Meus queridos irmãos, vocês sabem muito bem que o apelo é uma modalidade nova. Talvez tenha 200 anos. Começou com 2 homens. Charles Finney, nos Estados Unidos, ele teve a ideia de separar os primeiros assentos, que ele chamava do banco dos endividados, e convidava as pessoas para se assentarem ali, e depois da pregação ele chamava as pessoas para tomar uma decisão frente à pregação. John Wesley levou o projeto para a Inglaterra. E depois de John Wesley ter sido expulso e proibido de pregar em todas as igrejas da Inglaterra, ele fez amizade com George Whitefield, que era um pregador ao ar livre, embora tivessem teologias divergentes, mas começaram a pregar. E então começou a ter relatos de conversões em massa. E Billy Graham, como eu já citei aqui, se tornou talvez aí o ícone dos apelos, dos convites em massa para as pessoas virem à frente e tomar uma decisão por Jesus. Não sei se vocês já prestaram atenção aqui em Atos, que Pedro fala, Pedro termina de falar, versículo 36, fecha aqui, o sermão dele aqui no versículo 36, e parece que Pedro não faz o apelo, porque Pedro prega e Pedro não tem, aliás, eu costumo dizer que nem foi intencional, Pedro nem imaginou isso,
Na verdade, Pedro foi dar uma explicação, porque ele percebeu o mal entendido, ele quis dizer que não era vinho o que estava acontecendo. Só que nessa de querer explicar que não é vinho, que é o profeta Joel que falou, e tatatá, e tatatá, e tatatá, o Espírito Santo encheu Pedro. Ele já estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu as palavras. Não, Pedro, não vai ser só uma explicação, não vai ser só uma explicação, vai ser o maior sermão já pregado no nascimento da igreja. E ele pregou. E agora as multidões estão com os corações apunhalados. E houve conversão verdadeira, tá? Conversão aqui, esse número que nós temos aqui, isso aqui não é um número para poder postar no Facebook, postar no Instagram, postar na rede social. Eu preguei, Jesus salvou 500. Às vezes não tinha nem 300 no culto. Mas eu quero fazer propaganda do meu nome, eu vou lá e coloco. Eu acabei de pregar, Jesus salvou 500. Não, isso aqui, e aí... Eu devo comentar também que muitas dessas conversões, no dia do congresso, né, aquele trupé todo, mas quando as atividades da igreja voltam à sua normalidade, os cultos da semana, os trabalhos semanais, doutrina, escola dominical, cadê aquelas pessoas, aquela multidão que estava no congresso lá, que o pregador medalhão fez o apelo lá e todo mundo foi para frente? Sumiu. Aqui em Atos não é isso não. Aqui em Atos não é número não. E como é que eu sei que não é número? Porque o próprio versículo mostra isso. Atos capítulo 2, versículo de número 41, que diz: os que lhe aceitaram a palavra. Opa! Aceitaram a palavra. Houve aceitação da palavra. Versículo 41. Eles aceitaram a palavra. Aconteceu o que em seguida? Foram batizados. E aí sim Pedro acrescenta: havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma igreja essencial é aquela que a única bandeira que ela levanta é a bandeira do Evangelho. Igreja essencial é aquela que a única agenda que ela tem é a agenda do Evangelho. Nós estamos vendo uma igreja perdida com ideologias políticas partidárias. Nós estamos vendo pregadores perdidos com ideologias políticas partidárias. Pois eu quero dizer aqui hoje à noite, para além do exercício da nossa cidadania, para além da nossa cidadania como homens e mulheres do nosso país, nós temos um compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo. E a única bandeira que nós levantamos não é a bandeira do capitalismo e nem do comunismo. A bandeira que nós levantamos não é do bolsonarismo e nem do lulismo. A bandeira que nós levantamos não é da direita e nem da esquerda. A bandeira que nós levantamos é a bandeira do Evangelho, da cruz de Cristo. Segundo, uma igreja essencial, em segundo lugar, é aquela que prega o Evangelho, e quando as pessoas estão impactadas pelo Evangelho, ela mostra o caminho. Olha, arrependei-vos. Porque a multidão pergunta: e agora o que faremos? Eita, Pedro, rapaz, se fosse hoje, Pedro se arrebentou. Cara, você quebrou tudo. É o seu momento, Pedro. É agora que você vai bombar nas redes. Pedro viralizou. Viralizou, Pedro. Pegou. É agora. Cai para cima, Pedro. Aproveita e faz a tua. Foi isso que Pedro fez. O que Pedro fez? Vocês querem saber o que vocês vão fazer? Arrependam-se. O que nós vamos fazer? Arrependam-se. E arrepender aqui não é sentir remorso. Tem gente cheia de remorso.
Ai meu Deus, por que eu falei, não devia ter falado? Por que eu fui, não devia ter ido? Por que eu fiz, não devia ter feito? Isso é remorso. Arrepender aqui não é remorso. Arrepender aqui está ligado a converter. Converter é mudar radicalmente de direção. Converter é mudar radicalmente de posição. Arrependam-se. Faltam-nos profetas que assumam os púlpitos das igrejas deste país para dizer: arrependa-te, converta-te, volta-te para Deus, joga-te aos pés da cruz, te cubra com o sangue de Cristo, volta-te para o Calvário, muda de vida, arrependa-te. E terceiro, uma igreja essencial, em terceiro lugar, assume a sua vocação profética. Uma igreja essencial assume a sua vocação profética. Versículo de número 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração boazinha. É assim que está escrito? Salvai-vos desta geração perversa. Há 2000 anos Pedro já estava falando disso aqui. Que agora não pode mais, né? Teve um pregador aí que foi falar isso e cancelaram ele. Agora é a cultura do cancelamento virtual. Não, porque nós estamos vivendo um grande avivamento. O Brasil está vivendo um grande avivamento. E essa afirmação de que o Brasil está vivendo um grande avivamento, qual é o critério? O critério é que está tendo marcha para Jesus, está tendo show gospel, balada gospel, coaches da fé, militância política partidária e não sei o quê. Então, por causa disso, a gente está percebendo que o Brasil está vivendo um grande avivamento. Está certo? Isso aí é avivamento. Isso aí é avivamento. Então eu não quero. Eu não quero. E o Pedro teve coragem de colocar o dedo na ferida. Salvai-vos desta geração perversa. Há 2000 anos ele já estava falando isso. E por que eu digo que uma igreja essencial é aquela que assume a sua vocação profética? Porque diferente do que se pensa hoje, o profetismo clássico veterotestamentário é aquele que põe o dedo na ferida. O profetismo clássico veterotestamentário não tem nada a ver com essa, vou chamar, perdão aqui a expressão, mas eu vou chamar de essa profetada de WhatsApp. Que fica um mandando profecia para o outro por WhatsApp. Compartilhando. E crente compartilhando mentirada. É porque vai ter um apagão que Deus me revelou, que o cavalo da morte vai passar, e não sei o quê. E fica todo mundo com medo disso. Querendo adivinhar futuro. Aqui não. Profetismo clássico veterotestamentário tem a ver com o ministério profético dos profetas no Antigo Testamento, que a igreja assumiu esse papel hoje. A vocação profética da igreja hoje. Que eram os profetas do Antigo Testamento que botavam o dedo no nariz do rei e dizia: converta-te, arrependa-te. Que chamava a elite, que chamava os poderosos, que chamavam os sacerdotes e diziam: humilha-te diante de Deus. Mata esse profeta, põe ele na cadeia, prende esse profeta, pode prender, mas Deus está mandando dizer que é para você se humilhar. Mas hoje não. Hoje não. Eu tenho reputação a zelar. Eu tenho que postar. Eu tenho que sair bonito na foto. Eu tenho que fazer conchavos. Eu tenho que fazer acordos. Eu não posso. Eu tenho que abrir algumas concessões. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o meu coração afunda dentro do peito.
E eu fico perguntando, Deus, onde vai parar tudo isso? Não é possível que nós nadamos para morrer na praia. A igreja brasileira precisa passar por um sacudido de Deus. E eu creio que isso vai acontecer. Mas eu estou dizendo aqui hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos revistamos do poder e da sua graça, e nos dobramos diante do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é uma igreja essencial? Ela está no chão do Evangelho. Ela mostra o caminho do arrependimento. Ela exerce a sua vocação profética. E eu quero passar aqui para a segunda parte da minha mensagem, para dizer agora qual é o perfil, quais são as características. A minha pergunta inicial aqui foi: qual o segredo da igreja primitiva? Como que ela conseguiu fazer tanto em pouco tempo? Como que ela conseguiu abalar o mundo de sua época em tão pouco tempo? E sem zero de recursos em relação, se a gente comparar 2000 anos passados com hoje, zero de recursos. O segredo está no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam. Os apóstolos pregam uma mensagem, os apóstolos pregam uma doutrina, e a igreja primitiva olha para essa doutrina que está sendo pregada. Tem uma doutrina, tem uma pedagogia, tem uma mensagem que está sendo pregada, e a igreja primitiva, um olha para o outro. E olha um para o outro, não é porque o pregador mandou, não. Olha para o irmão aí, cutuca ele, não tem nada a ver com isso, não. É que um olha para o outro com essa consciência da mensagem que está recebendo e diz assim: é nisso que a gente tem que ficar. É nisso que nós temos que perseverar. Está ouvindo isso aí? Pois é, aí está o nosso chão. Aí está a base. Aí estão os alicerces da nossa fé. É nisso que nós temos que perseverar. Doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Eu citei rapidamente aqui, ontem à noite, mencionando dos versículos 22 a 24 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que foi o texto da minha mensagem de ontem à noite. E disse, e repito, que aqui nós temos uma síntese disto que Lucas está chamando de doutrina dos apóstolos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Qual era a doutrina dos apóstolos? Jesus não é uma ficção, ele não é uma lenda, ele não é um mito, ele não é um personagem fictício, ele é um personagem da história. Nós vimos ele, nós andamos com ele, nós conversamos com ele, nós comemos com ele. A igreja atual precisa resgatar Jesus para o púlpito. Os hinos que nós estamos cantando, as pregações que nós estamos pregando, precisa resgatar Jesus, a centralidade de Cristo. Porque toda a Bíblia aponta para Ele. Toda a Bíblia. Leia a Bíblia para você ver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia apontam quem? Cristo. Continue lendo. Você vai chegar nos livros históricos, começa em Josué, aponta quem? Cristo. Continue lendo, você vai chegar nos poéticos, começa em Jó. Eles apontam quem? Cristo. Continue lendo a Bíblia, você vai chegar nos livros proféticos, começa em Isaías, apontam quem? Cristo. Quando você terminar de ler os profetas maiores, vem os profetas menores, apontam Cristo. Quando você terminar de ler os profetas menores, você está no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual é o assunto de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos? Nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Continue lendo a Bíblia. Você chega em Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? É uma igreja energizada pelo Espírito, cheia do Espírito, mobilizada pelo Espírito, vocacionada pelo Espírito, anunciando quem? Cristo.
e a sua ressurreição. Continue lendo a Bíblia. Você chega nas cartas do apóstolo São Paulo, que começa em Romanos. Qual é o grande tema do apóstolo Paulo? Cristo. Paulo chega ao ponto de dizer assim, ele vai até as últimas consequências, e quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2, ele diz aos Coríntios, dizendo assim: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Continue lendo a Bíblia. Você chega nas cartas gerais, tem a carta aos Hebreus, que é uma intermediária para as cartas gerais, e Hebreus já começa assim, capítulo 1, versículo 1. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado por intermédio do seu Filho, a quem constituiu sobre todas as coisas. Qual é o grande tema das cartas gerais? É Cristo. Continue lendo a Bíblia, e você chega no livro do Apocalipse. Qual é o grande tema do Apocalipse? Agora você se enrolou, pregador. Que o grande tema do Apocalipse são 144 mil. Errou. Ah, já sei. As duas testemunhas. Errou de novo. Ah, então já sei. A besta que subiu do mar? A besta que subiu da terra? Não. O anticristo? Não. O dragão? Também não. Ah, já sei. Os 7 anjos que tocam 7 trombetas. Ou os 7 anjos que derramam 7 taças. É isso? Não. Qual é o grande tema do Apocalipse? O grande tema do Apocalipse é aquele que foi morto, mas vive para todo sempre. O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Ele está vivo, e todas as nações, tribos, povos e línguas se dobram diante dele, porque ele é o Senhor da história, ele é o Rei do universo. Jesus Cristo é o tema da nossa pregação. Era essa a doutrina dos apóstolos, era isso que eles pregavam. Cristo, 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 Cristo. É esse o tema do bom pregador, Cristo. Mas eles pregavam ainda que Jesus viveu uma vida santa. Está aí no versículo 22. Ele é o Cordeiro de Deus sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem mancha. Não há pecado. Ele viveu uma vida santa, aprovada por Deus e provada por sinais e por maravilhas. Mas eles ainda pregavam o seguinte, dizendo que a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, mas foi um desígnio eterno de Deus. Mas eles ainda pregavam o seguinte: Jesus ressuscitou corporalmente. As mulheres viram um túmulo vazio. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição. Ele ressuscitou corporalmente. Apareceu a Maria, apareceu a Tomé em particular, apareceu para os 11, apareceu a Paulo. Paulo diz: eu também vi. Apareceu a Cefas, a Tiago. E quando Paulo diz que ele foi visto por mais de 500 irmãos após a sua ressurreição, provavelmente foi exatamente naquele dia que Lucas registrou para nós o versículo do número 8 do capítulo 1 de Atos. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. E estas foram as últimas palavras de Jesus ditas aqui nesta terra. E como eu sei? Por causa do versículo 9. O versículo 9 diz que ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. Eles viram. À medida que Jesus vai falando, parece que o corpo dele vai flutuando. Jesus vai levitando, e eles veem. E os pés de Jesus sobem, passa da altura da cabeça dos discípulos. Eles estão vendo. E eles estão vendo que ele vai subindo, até que uma nuvem o encobre dos olhos. E eles continuam olhando e não vê mais nada. E subitamente, 2 seres angelicais se aparelharam deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês
o viram subir. Era essa a doutrina dos apóstolos. Percebe aqui, irmão? Percebe aqui, obreiros, igreja do Senhor. Não tinha brincadeira. Os pastores, os apóstolos, os pregadores não brincavam, pastor João. Não tem esse negócio que pega na mão do seu irmão, cutuca, levanta o pé, bate o pé, abre a mão, fecha a mão, senta, roda, aperta. O mineiro diz assim, aperta no cangote dele. O cearense diz cacunda, né? É cacunda? É. E essa brincadeira, fazendo do púlpito não, púlpito é isso aqui, né? Mas fazendo aqui dessa plataforma um palco de espetáculo, brincando com as emoções, stand-ups da fé, fanfarrões do púlpito debochados. Ah, você não pode falar isso. Ah, não? Eu não posso, não? Pois Paulo disse, Paulo chamou. Então tá bom, vamos esquecer essas palavras aí, vamos para Paulo então. Paulo pode falar? Então vamos para Paulo. Paulo disse, vocês são inimigos da cruz, lobos cruéis e vorazes, que não poupam o rebanho, cruéis. Eu me sinto muita vontade de falar isso aqui, meus irmãos, com temor e tremor diante de Deus, do santo ministério, e do pastor Antônio que aqui está, porque eu sei da seriedade desta igreja, do compromisso com a palavra, com o evangelho. E eu quero parabenizar essa igreja, o pastor Antônio, a organização, a escola bíblica, toda a estrutura da igreja aqui. Eu quero parabenizar, porque no meio desse vendaval que está aí, uma igreja continuar e conseguir se manter coesa, fechando as portas das heresias, das apostasias, fechando as portas dos ventos de doutrinas, porque nesta última hora é isso mesmo. Satanás vai atacar as principais doutrinas da Bíblia. Ele vai atacar a doutrina da ressurreição, ele vai atacar a doutrina da volta gloriosa de Jesus para buscar a sua igreja, ele vai atacar a doutrina da cruz, ele vai atacar a doutrina da salvação, mas a igreja vai permanecer firmada na doutrina dos apóstolos, e esta igreja é a igreja que vai vencer os desafios pós-modernos. Esta é a doutrina. Nós não vamos abrir mão disso aqui, nós não vamos negociar. Mas eles perseveravam também na comunhão. E a palavra grega para comunhão aqui, é a palavra koinonia, que talvez seja a palavra que mais se aproxima, que mais traduz para nós o significado e o sentido do que é ser igreja. O que é ser igreja? Comunhão. Estar juntos, chorar com os que choram, bacia com água e toalha na mão para lavar os pés, serviço, doação, compartilhar, comunidade da fé, família de Deus, santos, gente piedosa, gente que vive para se doar, para dar ao outro, para compartilhar o evangelho da graça e do amor de Jesus. Comunhão. Como eu disse, eu não estou romantizando a igreja primitiva. Tinha problemas? Tinha, como toda comunidade tem, toda igreja local. Se você estiver procurando uma igreja sem problemas, estou só esperando terminar a escola bíblica, não é que terminar essa EBO, eu já vou falar com o pastor Antônio, eu vou procurar, é muito problema. Pois é, não vai adiantar nada, porque você não vai achar nenhuma igreja que não tem problema. E se você achar, faça um bem a essa igreja, não entra nela, porque senão você vai estragar ela. Então tem sim suas demandas. Mas o que predomina? O que é que predomina? O que predomina é a comunhão. O que predomina é o amor entre os irmãos.
Ah, eu já falei, já que eu já falei mesmo, esse negócio, essa brincadeirinha, cutucando meu seu irmão, não sei o quê, fala para ele, olha, eu vou dar a volta por cima, a roda gigante vai girar, porque não mexe comigo. Sabe, esse evangelho triunfalista, egoísta, egocêntrico, antropocêntrico, e os crentes ficam ali se rivalizando um com o outro, amando do pregador irresponsável. Mas eu nunca vi nenhum pregador, eu não sei se tem, estou dizendo que eu nunca vi. Irmão olha para o irmão e pergunta para ele, como é que está, meu irmão? Principalmente nessa crise, pandemia. A carne está cara, o gás está caro, o combustível está caro, a luz está cara. Como é que está na sua casa? O irmão está desempregado, o irmão está passando alguma necessidade. Quanto deu a sua conta de luz esse mês? Traz aí que eu vou pagar para o irmão. Eu vou lhe ajudar. Nós não somos uma família? Por que, meu Deus? Por que que o irmão vai rir do outro que ficou desempregado e não pôde pagar a prestação do carro? E o oficial de justiça foi na porta dele levar o carro. E o irmão vai rir dele e dizer, tá vendo? É a mão de Deus. Eu não falei, olha aí. Não, era para a gente chorar. Não, irmão, nós vamos fazer uma vaquinha aqui, quanto der a prestação desse carro? Não, meu irmão não vai ficar a pé não, nós vamos dar um jeito aí, até você se equilibrar, vamos ver o que a gente faz. Comunhão. Mas essa igreja aqui é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão, mas ela persevera também no partir do pão. E o partir do pão aqui não é necessariamente o partir do pão, de dividir com quem não tem. Na verdade, há uma divergência, há uma linha teológica que pensa, que defende que é isso. Há uma outra linha teológica que defende que não. Eu sou dessa outra que defende que não, porque o partir o pão, dividir o pão aqui, a gente vai ler mais embaixo, no versículo de número 45. Versículo 44, na verdade. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, considerando que o partir do pão aqui está dentro da estrutura do versículo 42. E o versículo 42 está estruturado dentro de 4 pilares aí fundamentais para a sobrevivência e existência de uma comunidade, de uma igreja local. Considerando isto, o partir do pão aqui tem a ver com a ceia do Senhor. O que nós fizemos aqui ontem à noite. Com qual discernimento? Com qual discernimento nós pegamos o pão e nós pegamos o cálice? Com qual entendimento? Porque uma das recomendações do apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto que a gente tradicionalmente lê no culto de ceia, a recomendação do apóstolo São Paulo é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, será culpado. E quando eu me batizei, eu tinha 12 anos de idade, em 16 de dezembro de 1990. Me batizei, e a primeira ceia que eu fui tomar, eu fiquei muito preocupado, mas muito preocupado, porque o pastor tinha lido lá que quem tomar a ceia do Senhor com fome estava enrolado, porque não pode. Quem tem fome come em casa. E eu não sei o que eu andei fazendo naquele dia, que eu não comi e estava morrendo de fome. E eu falei, e agora como é que eu vou fazer? Que tem a ceia. E não tinha cantina. Se não tivesse cantina, eu corria na cantina,
dava uma forrada, pronto. Vou tomar a ceia. Observe a cabeça. Então, meu Deus, e agora eu vou estar em pecado. 12 anos, pensando nisso na igreja. Estou tomando a ceia indignamente. Até que depois eu comecei a entender. Meu pai, não, rapaz, não é isso não, deixa de ser bobo. Meu pai era nordestino também. E aí ele foi falar para mim. Tomar a ceia do Senhor indignamente, sem discernir, é exatamente isso, sem esse entendimento, sem o discernimento, sem saber qual é o significado. Qual o significado? O que esse pão traduz para você? O que esse cálice traduz para você? Qual a representação, o simbolismo desse ritual, que é um ritual, mas ele é sagrado. Ele não é só um ritual, ele é um sacramento. Mas ele também não é só um ritual e não é só um sacramento, ele é um memorial, que Jesus diz, fazem isso em memória de mim. É com esse coração, é com esse sentimento. Então, uma igreja verdadeiramente essencial, perfil, as características desta igreja essencial, ela é perseverante na doutrina dos apóstolos, perseverante na comunhão, perseverante no partir do pão, e ela tem esse entendimento. Com qual entendimento, com qual discernimento você participa da ceia do Senhor? E por último, essa igreja é uma igreja que perseverava nas orações. Perseveravam nas orações. Ah, meus queridos irmãos, hoje pela manhã eu aprendi muito aqui. Falo diante de Deus, da graça, do Espírito Santo de Deus aqui hoje à noite, que eu aprendi muito hoje aqui. E um ponto, pastor Antônio, que o senhor bateu aqui, muito importante, várias vezes ao decorrer de toda a sua explanação, o senhor bateu nesse ponto, com relação ao Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fala, é o Espírito Santo quem dirige, é o Espírito Santo quem conduz. A gente precisa ampliar a frente missionária. O que a gente vai fazer? Vamos orar. Na oração, o Espírito Santo fala, ó, separe esses dois aí para a obra que eu os tenho designado. Atos capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A oração, sem esse contato, sem esta caminhada na oração, sem esta caminhada na oração, lamento, a igreja atual, ela pode ser rica, pode ter gente influente, gente famosa, pode dar show, pode fazer o que quiser, mas não vai a lugar nenhum. A lugar nenhum. Não tem êxito espiritual, não tem sucesso, não tem progresso espiritual. Não tem. E um dos versículos mais lindos que eu acho aqui, em Atos dos Apóstolos, é o capítulo 4 e o versículo de número 13. Porque logo após a cura do coxo na porta do templo Formosa, Pedro e João foram levados para passar por uma sabatina pelo Sinédrio. Foram interrogados, foram questionados, e aí Pedro pregou o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Pedro pregou o Evangelho diante do Sinédrio. E eu acho tão lindo isso aqui, porque em apenas 3 versículos, Pedro pregou o Evangelho inteiro. Versículo 10, 11 e 12. No versículo 10 ele diz, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vocês. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pregou o Evangelho inteiro em apenas 3 versículos. 3 versículos. Falou de Jesus, da crucificação, da ressurreição,
falou de Jesus como pedra rejeitada, que se tornou a principal pedra, a pedra angular. Apresentou a soterologia cristocêntrica, essa soterologia fundamentada, fincada, estabelecida em Cristo. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Acho maravilhoso isso. E aí quando chega no versículo 13, como eu disse, um dos versículos mais bonitos que eu acho aqui. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Sinceramente, essa é a minha oração para o meu ministério. Quando eu vou orar para o meu ministério, confesso a vocês, eu não fico, Senhor, eu quero milagre, me dá milagre no meu ministério, não. Porque eu creio que os milagres seguem. Sinais miraculosos acompanham, não foi isso que Jesus disse? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então os milagres acompanham, eles acontecem. A minha oração é isso aqui, Senhor, eu quero isso aqui, eu quero pregar, eu quero andar, eu quero me portar de tal modo como Pedro e João, que se eu pregar, e eu não passar no teste dos teólogos, se eu pregar e eu for reprovado pelos exegetas, se eu pregar, Senhor, e eu não passar no crivo dos religiosos de plantão, que ficam avaliando quantas vezes eu engoli o R, quantas vezes atropelei o S, quantas vezes não conjuguei o verbo direito. Mas se eu pregar, e uma só pessoa sair dizendo, eu ouvi esse pregador e tive a impressão que ele andou com Jesus, eu me darei por satisfeito. É essa a minha oração. Eu quero isso para o meu ministério. Porque sinceramente, o Espírito Santo não está procurando artistas. O Espírito Santo não está procurando homens que queiram pagar de celebridades. O Espírito Santo não está procurando gente que queira brilhar como estrela. O Espírito Santo procura por homens e mulheres que queiram andar de mãos dadas com Ele. É isso que eu quero para o meu ministério. Mas isso só é possível através da oração. Não tem técnica. Isso aqui a gente não aprende em seminário. Isso aqui a gente não aprende em faculdade de teologia. Isso aqui a gente não aprende na filosofia. Não. No seminário, na escola bíblica, na faculdade teológica, na graduação lá em filosofia, nos programas de ciência da religião, a gente aprende, a gente conhece, a gente vai estudar, vai entender as várias vertentes da teologia e da filosofia e vai aprender um pouquinho das línguas originais e um monte de tantas outras coisas que a gente vai ver lá. Mas caminhar com Deus em oração não adianta ir para seminário, não adianta recorrer ao conhecimento humano. Caminhar com Deus em oração é colocar o joelho no chão, é dizer, Senhor, aqui estou eu com as minhas dificuldades, aqui estou eu com as minhas limitações, mas eis-me aqui, Senhor, levanta-me na tua presença, usa-me como um baluarte da tua palavra, da tua verdade, usa-me, Senhor, porque eu quero ser usado por ti. E oração aqui, meus irmãos, oração aqui não é esse negócio também aí que estão arrumando aí, não. Tratando Deus como se fosse um moleque. Um menino de recado. Todo mundo manda. Vai lá, pega lá, traz aqui, agora leva para lá. Leva esse bilhetinho, entrega lá, fala com fulano, dá um recado para não sei quem. E Deus fica para lá e para cá. E ai de Deus se não ir, porque aí eu vou dizer que o Senhor não é Deus. Ou então, quando não trata Deus como um menino de recado, trata Deus como se ele fosse um tirano, carrasco. Está com o pé no pescoço da gente,
Vai, lamba o chão aí, senão eu não vou liberar as bênçãos não. Meu Deus. E Deus não é tirano, Deus não é carrasco. Jesus disse lá no Sermão do Monte: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, porque se o filho pede pão, você não dá pedra, se pede peixe, você não dá uma cobra, uma serpente. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ou então, quando não trata Deus como um menino de recado, quando não trata Deus como um tirano carrasco, trata Deus como como é que eu digo? Um agiota. Vamos barganhar aqui, Deus, vamos fazer um negócio aqui. Vamos barganhar. Aí faz aquela barganha com Deus. Oração aqui não é isso. Oração aqui é caminhada. E vocês já prestaram atenção? Eu sei que essa igreja aqui é uma igreja que estuda o livro de Atos, que estabeleceu como filosofia de vida para a caminhada dessa igreja os Atos dos Apóstolos. E vocês já prestaram atenção aqui que essa igreja de Atos, a caminhada dessa igreja na oração não é para livramento. Senhor, olha o império, olha Roma, olha não sei quem, olha o imperador, olha fulano, olha, tomei uma surra ali, Senhor, as costas estão tudo ardendo. A oração dessa igreja aqui é: Senhor, abra as portas da palavra. Eles estão conspirando, mas não é contra nós não, é contra o teu santo. É contra o teu santo ungido, Jesus Cristo. Quanto a nós, abre as portas da palavra para que a gente pregue. A gente quer pregar a tua palavra. Não importa o que vai acontecer. A gente vai ser achincalhado, a gente vai ser ressachado, a gente vai ser perseguido, maltratado. Abra a porta da palavra, nós queremos pregar a tua palavra. Quero perguntar aqui hoje à noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, com temor e tremor a esta igreja: quantos aqui querem hoje, diante de Deus, dizer: Senhor, eis aqui o meu coração, e eu quero me levantar em oração pela igreja no Brasil, para que a porta da palavra, é a palavra, eu tenho as minhas necessidades pessoais, eu tenho as minhas necessidades individuais, mas eu estou pedindo pela tua palavra. Jesus disse lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 33 de Mateus: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer a esta igreja, no nome do Senhor Jesus, a história vai mudar. Eu creio em um avivamento, eu creio no sopro do Espírito Santo, eu creio numa igreja essencial. Eu creio numa igreja viva, pujante, relevante, ativa, militante pela causa do reino. Eu creio, mas esta igreja só é possível de joelho. Essa igreja só é possível na oração. Essa igreja só é possível entregue no altar de Deus e no altar da oração. Se você recebe esta palavra, eu vou pedir que você levante as suas mãos para os céus e ore aí agora, no seu lugar onde você está, no seu espírito, com o seu coração, com as mãos levantadas. Diz: Deus, faz assim conosco, faz assim comigo, para a tua honra, para a honra do teu nome, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Nós queremos ser esta igreja, uma igreja essencial de verdade. Eu quero, Senhor, ser esta igreja. Eu creio, não está perdido não.